mas é possível uma guerra civil nos Estados Unidos? A verdade, a pergunta tem uma saída, né, social, quer dizer, diante dessa divisão interna, né? Não no limite necessariamente, obviamente, aqui, mas a questão fica aí, a provocação também do Janelson, que é boa. Mas você vê uma saída para essa coisa por dentro? Olha, no momento está muito difícil de ver uma saída, porque o país está completamente cindido, né? Então, e até eu acho que vale a pena para vocês todos que estão no Brasil e nós todos que vamos ter eleições no Brasil esse ano e estamos olhando para o quadro eleitoral nesse ambiente internacional extremamente complicado. O Brasil, assim, quando eu olho para os Estados Unidos e olho para o Brasil, eu ainda vejo o Brasil alguns graus atrás dos Estados Unidos em termos dessa cisão absoluta que ocorreu aqui. Aqui é uma sociedade efetivamente cindida, assim, tem um campo que não conversa com outro campo e não há entendimento possível entre republicanos e democratas, e eu não estou falando dos partidos, eu estou falando das pessoas que se identificam como um ou como outro. Então, a situação é realmente uma situação muito complicada, não há uma visão comum a respeito de nada, talvez a única visão em comum que exista seja essa de um certo antagonismo em relação à China, muito forte no campo dos republicanos, menos forte no campo dos democratas, mas ainda assim presente, tanto que a gente viu durante o governo Biden a continuação de várias políticas cuja intenção era precisamente tentar isolar a China ou, de certo modo, cutucar a China, seja lá de que forma a gente queira chamar isso. Essa é talvez a única coisa com a qual democratas e republicanos hoje concordem. Para não falar das questões imigratórias, que também existe uma certa concordância, mas muita divergência, como a gente está vendo nessas atuações recentes enfim, do ICE aqui nos Estados Unidos, né? Todo mundo já sabe o que é o ICE no Brasil, então acho que eu não preciso definir. Então, não tem, as agendas são muito distantes, assim, uma da outra, e não há, nesse momento, como vislumbrar qualquer ponto em comum que leve a um discurso realmente de união nacional entre um campo e outro campo. Então, eu acho que guerra civil é um extremo, não dá para falar em guerra civil. Agora, é uma sociedade que está brigando consigo mesma de uma forma muito destrutiva? É uma sociedade que está brigando consigo mesma de uma forma imensamente destrutiva e com consequências que a gente ainda não viu. Então, assim, o que a gente viu até agora em termos de impacto econômico das coisas que estão acontecendo e reflexo disso tudo na vida das pessoas, é muito pouco. A gente ainda não viu, de fato, nenhum descarrilamento sério da economia americana, apesar de todas as medidas que o Trump pôs em marcha desde que voltou à Casa Branca no ano passado, e tampouco vimos qualquer indício de um desmantelamento maior. Mas isso não é dizer que essas coisas não vão acontecer, porque da maneira como as coisas têm sido levadas a cabo aqui nos Estados Unidos nesse momento, assim, alguma hora, alguma crise virá, de alguma natureza. Não dá para dizer muito bem o que, exatamente quando, nem como, nada disso é possível. Se fosse, a gente estaria ganhando rios de dinheiro, em vez de estar falando aqui no YouTube, mas tudo leva a crer que esse aqui hoje é um país em franco declínio e não dá para ver muito bem como é que eles vão sair do atoleiro no qual eles estão se metendo paulatinamente. E aí eu vou sublinhar uma coisa que eu tenho dito bastante, inclusive falei aqui numa conversa com o Nassif, aqui no canal do GGN. Não pensem que o Trump saindo do poder, terminando o mandato e tal, se ele de fato sair do poder quando terminar o mandato, não pensem que a situação volta ao que era antes, ou a algo parecido com o que era antes, ou a um normal que a gente mais ou menos reconhece. Não vai ser assim, porque as coisas já caminharam muito fortemente numa direção e existe, de fato, um grupo de pessoas
no governo atual e no entorno do governo atual que não acreditam no papel dos Estados Unidos como fiador do sistema internacional. Então, essas são pessoas que, de fato, querem ver o desmantelamento institucional que está em curso nesse momento. Só aproveitar esse gancho aí já passo para o Cobori já. No caso, essa coisa do fiador do sistema internacional, não querem mais os Estados Unidos como esse fiador, isso também já tem no Partido Democrata ou é predominante apenas no Partido Republicano? O Partido Democrata está um pouco no ar nessas questões, porque eles estão com uma certa dificuldade. Primeiro, é um partido que está muito fragmentado, está muito dividido por dentro, portanto, eles estão sem uma linha muito clara a respeito daquilo que eles defendem e daquilo que eles pretendem. De um modo geral, eles ainda se dizem pró-comércio, pró-multilateralismo, pró uma série de coisas que, enfim, eram o mundo tal qual nós conhecíamos antes disso tudo que está acontecendo agora acontecer. No entanto, não tem agenda clara, Pedro. Então, eu me pergunto, por exemplo, o que os democratas têm hoje a oferecer em termos de política externa, lembrando que os Estados Unidos têm as eleições de meio de mandato no final desse ano. Nas eleições de meio de mandato, a política externa, de um modo geral, não é uma questão para o eleitorado, então é importante sublinhar isso, porque não é, nunca foi, não vai ser diferente dessa vez. Então, nós estamos aqui discutindo essas coisas, mas para o eleitor americano que vai às urnas no fim do ano, essas questões de política externa passam muito ao largo assim, do que é realmente de interesse, o que é do interesse do... As eleições de meio de mandato, tipicamente, são eleições em que os assuntos domésticos são predominantes, mas, para além disso, os assuntos domésticos localizados, então, nos estados, nos distritos e tal, são muito mais predominantes ainda. Então, feita essa ressalva, o Partido Democrata, nesse momento, está sem rumo. Não tenho clareza, sinceramente, do que de fato eles defendem, porque a realidade é, até aqui, houve já um desmantelamento considerável das instituições, tanto instituições americanas que serviam o sistema internacional, quanto esse enfraquecimento de instituições internacionais que foram moldadas pelos Estados Unidos, como a ONU, que você citou, por exemplo. Todas essas coisas vêm acontecendo e nós não estamos vendo nenhuma resistência por parte do Partido Democrata.